A porta de vidro da sala de reuniões se abriu e eu vi o rosto dele empalidecer. 10 anos. 10 anos desde que Roberto Mendes me jogou na rua grávida de 6 meses, dizendo que eu não servia mais para a empresa dele. E agora, naquele momento, ele estava sentado à minha frente, tremendo, enquanto eu assinava os papéis que faziam da Mendes Distribuidora uma subsidiária da minha corporação. Minha caneta deslizou no contrato e nossos olhares se cruzaram. Ele sabia quem eu era. E eu sabia que aquele era o momento mais doce da minha vida profissional. Mas deixa eu voltar um pouco e te contar como tudo começou, porque essa história precisa ser contada desde o início para você entender cada detalhe dessa reviravolta. Era 2014. Eu tinha 28 anos e trabalhava como gerente de compras na Mendes Distribuidora, uma empresa de médio porte em São Paulo, ali na região da Marginal Tietê. Não era a empresa dos sonhos, mas pagava bem e eu tinha construído minha carreira ali durante 5 anos. Roberto Mendes, o dono, era aquele tipo de empresário antigo, sabe? Daqueles que acham que mulher no escritório é só enfeite e que lugar de mãe é em casa cuidando de criança. Mas eu era boa no que fazia. Muito boa. Eu tinha reduzido os custos de aquisição em 30% no meu departamento e havia fechado contratos com fornecedores que ninguém conseguia alcançar. Quando descobri que estava grávida da minha filha Sofia, fiquei em êxtase. Meu casamento com o Fernando estava sólido. A gente tinha acabado de comprar um apartamento no Tatuapé, e tudo parecia estar se encaixando. Contei para o Roberto numa segunda-feira de manhã, no escritório dele. Lembro até hoje da expressão dele mudando, do sorriso forçado que ele deu enquanto dizia parabéns. 2 semanas depois, ele começou a me tirar de reuniões importantes. 1 mês depois, meus projetos foram redistribuídos. E quando eu completei 6 meses de gestação, ele me chamou na sala dele e disse aquelas palavras que eu nunca vou esquecer. Patrícia, a empresa precisa de pessoas comprometidas, e uma mulher grávida não pode dar o mesmo rendimento. Vou ter que te dispensar. Você entende, né? Eu não entendi. Eu nunca tinha faltado. Meu desempenho estava impecável. Eu estava cumprindo todas as minhas metas. Mas ali estava eu, grávida de 6 meses, sendo demitida. Chorei. Chorei muito. Procurei advogado, mas ele tinha dado um jeito de fazer parecer que era uma reestruturação da empresa. Tinha demitido mais 3 pessoas junto comigo para disfarçar. A indenização foi mixuruca e eu saí dali humilhada, destruída. Fernando tentava me consolar, mas eu me sentia um lixo. Passei os últimos 3 meses da gravidez procurando emprego, enviando currículos, mas ninguém contrata uma mulher grávida de 8, 9 meses. É a realidade. Sofia nasceu linda, perfeita, em dezembro daquele ano. E nos primeiros meses de maternidade, entre as fraldas, as mamadas de madrugada e o cansaço extremo, algo começou a ferver dentro de mim. Raiva. Mas não aquela raiva destrutiva, sabe? Era uma raiva transformadora. Eu olhava para a minha filha e pensava, ela não vai crescer vendo a mãe dela ser tratada como descartável. Eu não ia deixar que o Roberto Mendes ou qualquer outro homem definisse o meu valor. Comecei a planejar. Quando a Sofia completou 6 meses, coloquei ela na creche e voltei para o mercado. Consegui um emprego como analista de compras numa empresa menor, ganhando menos da metade do que eu ganhava antes. Mas eu não estava ali pelo salário. Eu estava ali para aprender, para construir uma rede de contatos, para entender cada detalhe do mercado de distribuição. Trabalhava durante o dia, chegava em casa, cuidava da minha filha e depois que ela dormia, eu estudava. Fiz MBA, fiz cursos online de gestão, de negociação, de logística. Dormir virou luxo. Fernando me apoiava, mas eu via a preocupação nos olhos dele. Ele achava que eu estava me matando de trabalhar. 2 anos depois, em 2017, eu tinha guardado algum dinheiro e tinha construído uma rede sólida de contatos. Foi quando eu e mais 2 sócios, o Carlos e a Mariana, que tinham sido meus colegas em outras empresas, decidimos abrir nossa própria distribuidora. A P&C Soluções em Distribuição nasceu num escritório alugado de 40 metros quadrados na Zona Leste,
com 3 mesas, 2 computadores e muita coragem. Os primeiros meses foram terríveis. Teve dia que eu pensei em desistir. Mas toda vez que a vontade de largar tudo batia, eu lembrava do rosto do Roberto me demitindo, daquela humilhação, e isso me dava força para continuar. Nosso diferencial era o atendimento e a eficiência. Enquanto as outras distribuidoras demoravam semanas para entregar, a gente entregava em dias. Enquanto eles tratavam os clientes pequenos com desdém, a gente tratava todo mundo com o mesmo respeito e dedicação. E isso funcionou. Em 6 meses, já tínhamos 15 clientes fixos. Em 1 ano, 40. Em 2 anos, estávamos faturando milhões e precisamos alugar um galpão maior na região de Guarulhos. Eu trabalhava 16 horas por dia, mas via minha filha crescer e sabia que estava construindo algo não só para mim, mas para ela também. Em 2020, mesmo com a pandemia, a gente cresceu. Enquanto outras empresas fechavam, nós nos adaptamos rápido, investimos em logística digital e conseguimos contratos com redes de supermercados e farmácias que precisavam desesperadamente de fornecedores confiáveis. Foi o ano que a gente quadruplicou de tamanho. Em 2022, já éramos uma das maiores distribuidoras do estado de São Paulo. Eu tinha uma equipe de 200 pessoas, frota própria de caminhões, sistema de gestão de ponta. E o melhor, 80% da minha equipe de liderança era formada por mulheres, muitas delas mães. Foi em 2023 que eu comecei a ouvir rumores sobre a Mendes Distribuidora. A empresa estava mal, perdendo contratos, enfrentando processos trabalhistas. Roberto tinha envelhecido mal também, fiquei sabendo. Continuava com aquela mentalidade antiga, não se adaptava às mudanças do mercado, tratava os funcionários como ele sempre tratou. Confesso que senti uma pontinha de satisfação quando soube. Karma existe sim. Em janeiro de 2024, recebemos uma proposta interessante. Um banco que estava executando dívidas de empresas em dificuldade nos ofereceu a oportunidade de comprar 3 distribuidoras de médio porte que estavam à venda. Quando vi a lista, meu coração acelerou. Lá estava ela, Mendes Distribuidora. A empresa que tinha me demitido grávida estava quebrada, cheia de dívidas, e sendo oferecida por uma fração do que valia. Eu poderia ter ignorado, escolhido qualquer uma das outras. Mas olhei para o Carlos e para a Mariana e disse: é essa. Eu quero essa. A negociação levou meses. Teve análise de balanço, auditoria, papelada infinita. E durante todo esse tempo, Roberto não fazia ideia de quem estava por trás da proposta de compra. O banco cuidava de tudo, mantendo nossos nomes em sigilo até o fechamento do negócio. Em agosto daquele ano, tudo estava pronto. Só faltava a assinatura final, aquela reunião onde os antigos e os novos donos se encontram para selar o acordo. E foi aí que aconteceu aquela cena que eu te contei no começo. Eu entrei naquela sala de reuniões no escritório dele, usando meu melhor tailleur, salto alto, pasta de couro na mão. A Sofia, que agora tinha 9 anos, estava na escola. O Fernando tinha me dado um beijo de boa sorte pela manhã. E quando a porta abriu e eu entrei, seguida pelos advogados e pelo pessoal do banco, eu vi o exato momento em que Roberto me reconheceu. Ele ficou branco. As mãos dele tremeram. Ele olhou para os advogados, procurando alguma explicação, algum erro. Mas não tinha erro. Eu era mesmo a nova dona da empresa dele. Sentei na cabeceira da mesa, abri minha pasta e comecei a reunião. Fui profissional, cordial até. Expliquei os termos da aquisição, os planos de reestruturação, como a Mendes Distribuidora se tornaria parte do grupo P&C. Roberto mal conseguia falar. Em determinado momento, ele tentou dizer alguma coisa. Começou com: Patrícia, Mas eu ergui a mão e disse: Senhor Mendes, vamos manter isso profissional. O senhor está aqui para assinar os documentos de transferência. Vamos focar nisso. A humilhação que eu senti 10 anos atrás estava estampada agora no rosto dele. Quando chegou a hora de assinar, minha mão estava firme. Não tremia. Eu não estava fazendo aquilo por vingança, embora admito que a sensação fosse doce. Eu estava fazendo aquilo porque era um bom negócio. A Mendes Distribuidora
Tinha uma carteira de clientes que a gente queria, tinha estrutura, tinha potencial. E eu sabia que, sob nova gestão, com uma cultura de respeito e eficiência, aquela empresa podia renascer. Assinei meu nome, ele assinou o dele, os advogados carimbaram e pronto. Estava feito. Quando a reunião acabou e todo mundo começou a sair, Roberto ficou para trás. Ele veio até mim, com aquela cara de quem quer dizer algo, mas não sabe como. Eu podia ter virado as costas e ido embora. Mas parei e olhei para ele. O que foi, Sr. Mendes? Ele engoliu seco e disse: Patrícia, eu errei com você. Eu sei disso. Foi uma injustiça. Fiquei em silêncio por um momento, deixando aquelas palavras pairarem no ar. Então respondi: foi sim. E me custou muito. Mas também me ensinou que eu não preciso de pessoas como o senhor para ter sucesso. Na verdade, pessoas como o senhor são a razão pela qual empresas como a minha precisam existir. Saí daquela sala de reuniões com a cabeça erguida. Liguei para o Fernando e contei tudo. Ele ficou em silêncio por um tempo e depois disse: eu sempre soube que você ia longe, Pat. Sempre soube. Naquela noite, quando cheguei em casa, abracei a Sofia e chorei. Chorei de alívio, de orgulho, de exaustão. 10 anos. 10 anos desde que eu tinha sido jogada fora como se não valesse nada. Hoje, a antiga Mendes Distribuidora foi completamente reestruturada. Demitimos os gestores tóxicos, implementamos novas políticas de recursos humanos, investimos em tecnologia. E sabe qual foi uma das primeiras coisas que eu fiz? Criei um programa de apoio a funcionárias grávidas e mães, com flexibilidade de horário, auxílio creche reforçado e garantia de estabilidade. Porque eu lembro como foi. Eu lembro da dor, da humilhação, do desespero. E nenhuma mulher na minha empresa vai passar por isso. Olha, eu não estou te contando essa história para você sentir pena de mim ou para você me achar uma heroína. Eu estou contando porque sei que tem gente aí que já passou ou está passando por algo parecido. Já foi humilhado no trabalho, já foi descartado, já sentiu que não valia nada. E eu quero que você saiba de uma coisa. O que os outros acham de você não define o seu valor. O Roberto achava que eu não servia para nada? Pois agora ele sabe que estava errado. Mas eu não precisei da validação dele para ter sucesso. Eu precisei da minha própria força, da minha resiliência, da minha recusa em aceitar aquela narrativa que tentaram impor sobre mim. Tem dia que ainda é difícil. Tem dia que eu acordo cansada, estressada com as responsabilidades. Mas aí eu olho para trás e vejo o quanto eu caminhei. Eu vejo a Sofia crescendo numa casa onde ela aprende que mulher pode ser o que quiser ser. Eu vejo as 200 famílias que dependem da minha empresa. Eu vejo as mulheres na minha equipe que estão construindo suas próprias histórias de superação. E eu sei que valeu a pena cada noite sem dormir, cada lágrima, cada momento de dúvida. Então, se você está passando por um momento difícil agora, se você foi demitido injustamente, se você está sendo desvalorizado no seu trabalho, se alguém disse que você não é capaz, eu quero que você grave isso. Eles estão errados. Você é capaz sim. Você tem valor. E o seu momento vai chegar. Pode não ser daqui a 10 anos como foi comigo. Pode ser antes, pode ser depois. Mas vai chegar. Só não desista. Não deixe que a crueldade dos outros apague a sua luz. E agora eu quero saber de você. Já passou por alguma injustiça no trabalho? Já foi desvalorizado por um chefe que não enxergava o seu potencial? Conta aqui nos comentários. Eu quero ler cada história. E se essa história te tocou, se você sentiu que precisava ouvir isso hoje, deixa aquele like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém que precisa de inspiração. Porque histórias como a minha precisam ser contadas. Precisamos mostrar que é possível sim dar a volta por cima, que justiça pode demorar, mas ela chega. E quem sabe a sua história não é a próxima que eu vou contar aqui? Fica com Deus e a gente se vê no próximo vídeo.